porque olha, o que eu vou te mostrar agora vai embrulhar o seu estômago. Olha a informação que acaba de sair na imprensa. O PT vai protocolar hoje 2 ações para tentar transformar o Flávio Bolsonaro em criminoso. Segura essa porque o motivo é bizarro. O diretor da Polícia Federal é suspeito de estar protegendo e de ter recebido dinheiro de membros do Banco Master. Está protegendo o escândalo do Banco Master. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! STF julga mais um caso com ministros como vítimas, comete novos erros e escancara a perseguição. É isso mesmo. No último dia dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, antes do recesso, a primeira turma da corte deve decidir se abre uma ação penal contra um cidadão carioca residente em Portugal, acusado de injuriar o decano Gilmar Mendes e caluniar o ministro Alexandre de Moraes. Diz a denúncia que o acusado abordou Gilmar na rua em Coimbra e proferiu ofensas ao decano e a Xandão em razão de seus posicionamentos no STF. O jurista André Marcilli aponta 3 erros absurdos que, mais uma vez, estão sendo cometidos pela nossa Suprema Corte. 1. A competência não é do Brasil para esse julgamento. 2. A competência não é do STF. O foro privilegiado tem que ser do autor, não da vítima. 3. Por essas e outras, os tribunais internacionais têm visto o STF como um tribunal de perseguição. O STF vai julgar um brasileiro por ofender Santo Gilmar, Ultra Mega Power Supremo Gilmar em Portugal. Veja aqui comigo mais uma bizarrice do Supremo. O que eu vou trazer hoje para você tem que tirar a sua paz como tirou a minha paz. Primeiro então, que Deus abençoe a sua semana, e eu tinha que falar isso porque olha, o que eu vou te mostrar agora vai embrulhar o seu estômago. O STF vai julgar hoje se ele abre um processo criminal contra um brasileiro comum, por causa de palavras que ele disse na rua. O único problema dessas palavras era o alvo. O alvo era um ser supremo. Olha, gente, não é golpe, não é fake news. É um cidadão que ofendeu Gilmar Mendes numa calçada em Portugal. Vem comigo. Primeiro, os fatos, segundo revelou o jornal O Globo. Um carioca que mora em Portugal abordou Gilmar Mendes na rua, perto da Faculdade de Direito de Coimbra, em julho de 2024, há 2 anos. E fez umas perguntas debochadas ali, filmando. Olha aqui comigo o que foi que ele disse. Ô ministro, e a liberação das drogas, ministro, que o senhor votou a favor? O senhor concorda? O senhor concorda com a liberação das drogas? E com o aborto, o senhor concorda com o aborto? Com o Alexandre, ministro, de Moraes. O Alexandre de Moraes, aquele comunista que tá amando do PCC. Tá amando do PCC. Pronto, gente, foi isso. Perguntas e aí uma ofensa a Moraes de calçada. Você pode achar grosseiro, pode achar exagerado, mas guarda a pergunta. Desde quando isso aqui deveria ser julgado pela mais alta corte do nosso país, hein? Esse cidadão, ele não tem foro privilegiado. Não importa quem é a vítima para a Constituição e para o direito, importa quem é o autor do crime. Se o brasileiro que ofendeu ele não tem foro privilegiado, o caso é da primeira instância. Simples assim. É isso que diz o direito. Você pode perguntar para quem quiser, estagiário, professor, advogado, promotor, juiz, todo mundo vai te dar a mesma resposta. Mas eles transformaram o STF num balcão que é uma ferramenta, uma arma pessoal. Eu fico revoltado, porque acabou a lei pela qual eu sempre lutei. A PGR denunciou esse homem, gente, lá no STF, por injúria contra Gilmar e calúnia contra Moraes. E aqui tá a primeira aberração. O relator do caso, adivinha quem é? É o próprio Alexandre de Moraes. Um dos ofendidos. Não basta o caso da Carla Zambelli, a Corte de Apelação italiana, falar isso aqui é absurdo. Não basta a Interpol falar que isso aqui é um absurdo. Não basta todo mundo, qualquer pessoa que tem olhos, ela vê que é impedido para julgar. Isso é um absurdo, gente. Mais uma vez, o ofendido virou juiz da própria causa. Que justiça coisa nenhuma, é arbítrio, a gente tem que mudar o nome da nossa justiça para injustiça. Suprema Injustiça Federal em vez de Supremo Tribunal Federal.
Olha o tom pomposo da denúncia, dizendo ainda que o vídeo colocava em risco o livre exercício dos integrantes da mais alta corte. Ah, dá licença! Isso aí atrapalhou, foi o passeio do Gilmar, só isso! Um homem fazendo críticas e perguntas numa calçada de Coimbra agora põe em risco o Supremo Tribunal Federal inteiro. É sério isso? E como que o xingamento numa rua de Portugal foi parar nas mãos do Moraes? Pela conexão. Tudo lá é conexo, né? Pasme, pela conexão com o inquérito das fake news e das milícias digitais. Aquele inquérito coringa que serve pra tudo que eles querem. E lembre, é o mesmo Supremo Tribunal Federal que criticava a jurisdição universal de Curitiba. Que absurdo! Curitiba tudo tinha justificativa para você estar conexo e provava as relações, ainda assim eles forçavam para tirar de Curitiba, protegendo, blindando pessoas que iam para outros lugares em que a justiça não estava funcionando. Mas aqui não tem conexão nenhuma relação. E segundo o Globo, gente, as imagens elas foram entregues pela equipe de segurança de quem? Do próprio Moraes. Você achou ruim? Calma que fica ainda mais absurdo. E se você se informa comigo, se você se revolta comigo, se você me ajuda, luta comigo para mudar o Brasil, eu quero te dizer que a minha equipe me mostrou que quase metade de vocês não estão inscritos aqui no canal. Gente, se você acompanha o canal, se você se segue, se você luta comigo, você tem que se inscrever, clicando no botão de inscrição e também no sininho, para você não perder nada, para você nos ajudar a continuar crescendo, para eu continuar trazendo essas análises para vocês e para essa nossa mensagem chegar mais longe. Então se inscreve aí, vem comigo, porque agora vem algo pior ainda. Olha aqui o que foi que o advogado e historiador Enio Viterbo, que também mora em Portugal, ele escreveu desmontando esse caso. Desmontando. Olha aí, vou aumentar aqui para você poder ler comigo. Ponto 1. Moraes colocou o caso sob sigilo. Por que sigilo nesse caso, Moraes? O que dificultou, obviamente, o acompanhamento do caso pela sociedade é óbvio. Qual é a necessidade de colocar esse caso de ofensas públicas sob sigilo? Nenhuma, gente. 2. O ministro chega a dizer que existia a possibilidade de um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Meu Deus, como eles usam as palavras como eles querem, palavras ao vento, pelas falas do acusado contra o Gilmar Mendes. Atentado? Então eu também estou fazendo aqui um atentado ao criticar o Supremo. Vão me colocar no golpe, pronto, virei golpista. 3. A denúncia contra o acusado também fala de crime contra a honra de Alexandre de Moraes. Alexandre, é claro, não se diz suspeito nem impedido. Julga o caso, que nem Gilmar Mendes me julgou, mesmo a União tendo sido condenada por ofensas que ele fez contra mim. Certamente julgará com toda a imparcialidade possível, que lhe é típica. 4. Uma outra contradição é sobre a carta rogatória. E aí ele vem aqui descrevendo uma questão técnica. Moraes, no caso Eduardo Bolsonaro, insistiu que ele estava em local incerto e não sabido, que mesmo sendo possível identificar que ele estava nos Estados Unidos, não se sabia em que local que ele estava lá. No caso desse processo, a Polícia Federal, lotada em Portugal, acionou as autoridades migratórias portuguesas e elas passaram todas as informações do suspeito. Número de documento português, endereço para a citação. No caso do Eduardo, não houve qualquer diligência nesse sentido e que comprova a tese da Defensoria Pública da União de nulidade do processo do Eduardo por falta de citação válida. Aí 5. A justificativa da competência para julgar uma pessoa que não mora no Brasil e não tem qualquer foro por prerrogativa de função é uma suposta conexão imaginária, hipotética, com pessoas de foro privilegiado investigadas no inquérito das milícias digitais. Gente, eles meteram essas pessoas aí, Flávio Bolsonaro, Bia Kicis, Otônio de Paulo, etc., só para justificar esse caso ficar com Moraes. E aí essas pessoas nunca foram acusadas por nada, isso é absurdo. A denúncia de Gonê não apresenta qualquer ligação do acusado com qualquer parlamentar. Vocês estão entendendo? Não, Deltan, eu não estou entendendo. Tudo bem, se eu não está entendendo, então quer dizer que você está em sã consciência, porque não dá para entender. Me conta, qual é a parte desse caso que é mais absurda para você? Olha, eu não estava certo que isso aqui é de embrulhar o estômago. Fachin, cadê você? Fux, cadê você? Mendonça, cadê você? Gonê, você não é um cara católico? Cadê a justiça? Cadê a justiça? Venha a nós o vosso reino. Cadê a busca da justiça, do que é certo nisso, Gonê? Carmen Lúcia, cadê o senso de justiça? A gente precisa apelar para a consciência das pessoas. Eu fui procurador e a gente sempre teve deferência pela lei. A lei importa.
Mas a mensagem que o Supremo está passando é que a lei não vale nada quando há interesses poderosos em jogo, sobretudo os interesses deles mesmos. E PT pede investigação contra Flávio por diálogo com o governo Trump. Representação cita a carta de Marco Rubio ao senador brasileiro e aponta suspeitas de crime contra a soberania nacional. A ofensiva petista é consequência de uma carta enviada a Flávio pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. No texto, o norte-americano agradeceu ao senador brasileiro por colocar à disposição de Washington uma equipe de transição para dialogar com o governo de Donald Trump. Olha a informação que acaba de sair na imprensa. O PT vai protocolar hoje 2 ações para tentar transformar o Flávio Bolsonaro em criminoso. Segura essa porque o motivo é bizarro. Lembra a carta do Rubio enviada ao Flávio Bolsonaro? Lembra a oferta do Flávio Bolsonaro ao governo norte-americano de montar uma equipe de transição para dialogar com os Estados Unidos caso ele, Flávio, seja eleito? Bom, esse é o motivo. Segundo o PT, isso é crime. Óbvio que não há crime nenhum e eu vou te explicar agora que isso se trata de perseguição pura e tem uma intenção muito da malandra e da esperta por trás dessas 2 ações. Vamos ao que o PT está fazendo. Segundo a coluna da Bela Megali no Globo, o partido vai entrar com 2 ações de uma só vez. Uma na Procuradoria-Geral da República, no GONE, no STF, pedindo um inquérito criminal contra o Flávio, e outra no Ministério Público Eleitoral, contra o PL inteiro. Ou seja, eles abriram 2 frentes para tentar cercar o Flávio Bolsonaro nesse momento pré-eleitoral. E qual é a prova do crime, segundo o PT? A oferta, como eu já disse, que o Flávio fez de uma equipe de transição com o governo norte-americano, ou seja, diplomacia. Isso é diplomacia pura. Você oferecer uma equipe de transição agora é crime. Pô, é impressionante. Olha as acusações que o PT pretende fazer colar no Flávio. Ele pretende que sejam investigados 3 crimes, o PT. O primeiro, corrupção passiva. Corrupção passiva? Corrupção passiva é você receber uma vantagem indevida. Qual é a vantagem indevida que se recebeu aqui do Trump? Não faz o menor sentido. Eu não consigo nem cogitar onde que a cabeça do PT estava ao buscar essa acusação. A segunda acusação é violação de sigilo funcional, ou seja, uma pessoa, um parlamentar, uma pessoa com cargo público viola o sigilo da sua função. Qual é o sigilo que o Flávio está violando ao oferecer uma equipe de transição? Nenhum. E o terceiro, a entrega de dados confidenciais ao governo norte-americano. Qual é o dado confidencial que o Flávio Bolsonaro está entregando ao governo norte-americano ao oferecer uma equipe de transição? Gente, é um absurdo. O que o PT está fazendo é criminalizando a política. Aliás, a política que ele próprio faz e fez e deverá fazer. Se o Lula for reeleito, ele não vai dialogar com os Estados Unidos. Se alguém do governo Lula dialogar com os Estados Unidos, isso será considerado crime. Veja, isso é burrice total. Não só é absurdo juridicamente, como é também uma burrice, porque ele está condenando o PT à própria diplomacia. Quer dizer, fazer diplomacia passa a ser crime para o PT daqui para frente. Diplomacia só pode fazer com o Irã. Agora, quando é com os Estados Unidos, o Lula considera crime. É isso. E olha, e tem uma cereja do bolo da intenção do PT de fazer isso, que eu vou te contar agora. Mas antes, quero te pedir que você se inscreva aqui no canal, porque a gente descobriu que mais da metade das pessoas que acompanham as minhas análises diariamente ainda não está inscrita. Então se inscreve, clica aí no botão de inscrição, é simples, é fácil, tá aí o botão perto do vídeo e é de graça, venha fazer parte aqui da comunidade do canal. Bom, a cereja do bolo é que, óbvio, o que o PT quer com isso é colocar na testa do Flávio a pecha, o carimbo de investigado, que é poder dizer durante a campanha eleitoral que o Flávio é investigado, seja pelo Ministério Público Eleitoral, seja pelo STF. E aqui é curioso, né, como o PT já entendeu o jogo, já entendeu que o STF hoje é mais importante do que a própria Justiça Eleitoral. Eles contaram a vida toda com a Justiça Eleitoral, só que nesse ano eles terão Nunes Marques na presidência da Justiça Eleitoral, do TSE, e o Mendonça como vice. Então, ao invés de colocar todos os ovos numa cestinha só, o PT coloca também nas mãos do GONE, que é parceiro do STF, parceiro dos ministros do STF, e também joga a acusação por lá. Se não for pela eleitoral, porque na eleitoral não estão
os parceiros do Lula, talvez seja então pelo STF que o Flávio possa se tornar investigado e com isso o Lula vai usar na campanha essa mensagem. Flávio está sendo investigado por relações com os Estados Unidos, portanto a soberania, aquele papinho todo que o Lula vai fazer para tentar ganhar as eleições. É isso, é só isso, é sempre isso, mas a gente precisa aqui ficar esperto. Deixa o seu comentário e segue com a gente. Nem para derrubar o Bolsonaro o sistema trabalhou de forma tão sincronizada, tão fervorosa quanto eles estão trabalhando agora para derrubar o caso Master. E o pior de tudo, devido aos fatos, às informações e matérias que a gente tem lido nos últimos meses, tá ficando meio suspeito a ação do nosso diretor da Polícia Federal, André Rodrigues. Começa lá atrás, André Rodrigues indo para a degustação de uísque em Londres, pago pelo Daniel Vorcaro, passagem paga pelo Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro sendo avisado que seria vítima de uma busca e apreensão, tenta fugir, é preso, entrando no jatinho. A namorada do diretor da Polícia Federal, do André Rodrigues, uma jornalista que trabalha numa empresa que recebeu milhões do Vorcaro. Tudo leva a crer, e aqui é uma conjectura, tudo leva a crer que o diretor da nossa Polícia Federal tem alguma coisa a ver com esse esquema. Saiu uma matéria mostrando que o Vorcaro disse que iria acionar André Rodrigues e Paulo Gonet para parar com essa baixaria, para parar com essa perseguição, como se ele tivesse autoridade em cima do diretor da Polícia Federal. O diretor escolhido pelo Lula, o cara que era um segurança do Lula, de repente virou o diretor da Polícia Federal. E o Ramagem foi proibido por Alexandre de Moraes se tornar diretor da Polícia Federal por muito menos. Mas vamos ao caso de hoje. Por que eu estou gravando esse vídeo? Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Um dos nomes mais próximos do Lula no Senado, na verdade no Congresso. Uma semana antes da busca e apreensão, Jacques Wagner visita André Mendonça. Jacques Wagner procurou André Mendonça para se explicar uma semana antes de operação da Polícia Federal. A atitude provocou estranhamento entre investigadores, porque a operação contra ele já estava sendo preparada, senador não comenta. Uma semana antes, a operação sendo preparada para acontecer contra ele, ele pede para encontrar com André Mendonça para se explicar. Olha a matéria. O senador Jacques Wagner procurou o relator do caso Master, o ministro do Tribunal Federal André Mendonça, para prestar explicações sobre sua relação com o ex-sócio do banco Augusto Lima e com Daniel Vorcaro, uma semana antes da operação que fez busca e apreensões em sua casa na Bahia e no hotel em Brasília, onde mora. A iniciativa gerou estranhamento e suspeitas entre os investigadores, que por ocasião da audiência já preparavam a 9ª etapa da Operação Compliance Zero, em que o alvo era justamente o petista. O objetivo de Wagner na audiência com Mendonça era apresentar argumentos para dizer que não havia nada de errado nem na relação pessoal com os donos do Banco Master, nem nos contratos de sua nora, Boni de Bonilha, com o ecossistema de Vorcaro. O senador também explicou a implantação da Credesta na Bahia, produto de crédito consignado do Master, da mesma forma que já vinha fazendo em entrevistas. Interessante isso, né? Bom, por que eu estou mostrando isso para você? Outra matéria também do Globo, só que dessa vez envolvendo o nosso diretor da Polícia Federal. Gente, diretor da Polícia Federal, a organização que deveria combater o crime organizado, agora é suspeito de estar envolvido com coisas erradas. Matéria: desconfiança sobre o caso Master e INSS ampliam o desconforto entre Mendonça e diretor da Polícia Federal. Interlocutores de André Rodrigues veem tentativa de fragilizá-lo, vindas do gabinete do magistrado. Por quê? Porque o Mendonça está suspeitando que o André está envolvido nessa blindagem dos alvos do caso Master, que por sua vez relata que acredita no trabalho da corporação. A desconfiança de lado a lado envolvendo o caso Master e as fraudes do INSS ampliaram o desconforto entre o diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator da corte. Interlocutores veem tentativa de fragilizá-lo vindas do gabinete do magistrado. Se queixam de determinações que restringiram o acesso a dados de operações e avaliam que é uma tentativa de driblar a corporação. Lembra que o André Rodrigues ficou muito chateado, dizendo que não estava sabendo da operação contra o Jacques Wagner? Mas, curiosamente, o Jacques Wagner sabia. Tanto é que foi visitar o André Mendonça uma semana antes da operação. E aí o André Mendonça determinou que nada relativo às suas investigações podem chegar ao André Rodrigues, que mandou trocar o advogado responsável pela investigação do INSS que envolve o filho do Lula.
e tentou fazer uma articulação ali para trazer de volta dos tribunais 5 delegados da Polícia Federal para dentro da corporação, o que mudaria a composição de delegados encarregados de investigações, retirando o delegado envolvido no caso do INSS. Por que o Andrei Rodrigues está trabalhando tão ativamente para impedir que essa investigação chegue a algum lugar? Aí tem essa matéria aqui. Namorada de chefe da PF foi demitida da Record. Vou aumentar aqui, ó. Foi demitida da Record por divulgar falas de Lula. Então, peraí, a namorada do cara, essa daqui, que é a Renata, que estava recebendo dinheiro de empresas do Vorcaro, né, foi demitida porque ela deixou vazar falas do Lula que deveriam ser confidenciais. Tá muito estranho. Mas assim, a gente não pode falar nada. O que a gente pode falar é que coisas suspeitas estão acontecendo, tudo leva a crer, porque se a gente faz alguma acusação afirmativa, que é uma coisa contundente, aí o Andrei Rodrigues manda a Polícia Federal nas nossas casas. O diretor da Polícia Federal é suspeito de estar protegendo e de ter recebido dinheiro de membros do Banco Master. Está protegendo o escândalo do Banco Master. Será o que eles conversaram nessa degustação de uísque lá em Londres? Né? O que será que foi conversado? Por que será que o Vorcaro dizia ter a autoridade de acionar o diretor da Polícia Federal? Será que um dia a gente vai saber? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!